Caros amigos concursandos, estamos aqui de volta, direto dos estúdios do PCI Concursos. Eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil. É uma grata satisfação reencontrá-los. E nós estamos tratando nesses encontros da posse, um tema que revela uma importância ímpar, muito interessante nós estudarmos posse, sempre objeto de questionamento nas provas e nos concursos. Nós agora vamos tratar, caros amigos, de algumas definições, de alguns termos que se aproximam da posse, às vezes se confundem com a posse, mas nós devemos ter plena consciência do significado de cada um deles, para que não haja essa confusão. Então nós vamos, no nosso primeiro slide hoje, trabalhar a propriedade, a posse e a detenção. A detenção que é sempre objeto de questionamento também e muitas vezes de confusão com a posse como instituto jurídico. Então vamos para o nosso slide e nós vamos aqui verificar no nosso slide justamente essa preocupação, de bem diferenciar a propriedade, a posse e a detenção. Mas por que, nós podemos nos questionar no primeiro momento, também a propriedade? Vejam, nós precisamos lembrar que a propriedade é um direito real. A posse não é um direito real. E muitas vezes a posse acaba ficando à sombra da propriedade como se fosse apenas um adendo da propriedade. E a posse não é um mero adendo da propriedade, ela apenas pode se constituir um sinal exterior da propriedade ou de outros direitos reais. Mas é um interesse juridicamente protegido. É um direito, é o direito de possuir. A posse não é, então, um direito real, não está elencada como direito real, não deve assim ser tratada. É um direito sui generis, com as suas próprias características, porque é um direito de possuir, e não pode de maneira alguma ser confundida com a propriedade. Como se só quem tivesse a propriedade fosse possuidor. Existe posse além da propriedade. Nesse sentido, caros amigos, nós podemos pensar naquele sujeito que já tem todos os requisitos para uso capião e não pediu a declaração da uso capião em juízo. Ele já possui o domínio, porque já se caracterizaram todos os elementos necessários por exemplo, a uso capião extraordinária. Mas, ele não é proprietário, porque ainda não tem a declaração. Contudo, o fato dele ter a posse lhe garante esse direito à propriedade, o direito de possuir, de continuar possuindo a coisa, inclusive de utilizar a matéria da uso capião, a exceção de uso capião, como matéria de defesa, por exemplo, numa eventual ação reivindicatória que o proprietário venha intentar. Então vejam a diferença, a separação que deve efetivamente marcar a posse da propriedade. Nós não podemos confundir de maneira alguma. Então vamos voltar aqui para o nosso slide para que fique bem claro, bem clara a ideia de que a posse, ela constitui um sinal exterior da propriedade ou de outros direitos reais. Então, aparentemente, aquele que tem a posse, aparentemente, é o proprietário ou titular de algum outro direito real, mas não necessariamente. A posse é o chamado direito de possuir, pelo qual o proprietário afirma, seu poder sobre aquilo que lhe pertence, ou seja, é a parte visível, vamos assim dizer, da propriedade ou de outro direito real, ou, na situação do locatário, ele tem posse não porque ele afirma ser o dono, mas porque ele tem o poder sobre aquilo que naquele momento está nas mãos dele, para usar, para fruir como locatário. Então, não podemos de maneira alguma confundir a posse com a propriedade mais uma vez. É um interesse juridicamente protegido e essa ideia de diferenciação da posse e da propriedade nos remete a esse binômio juízo possessório e juízo petitório. O que significa isso? Muito bem. O juízo possessório nos remete à ideia de defesa possessória.
né? A defesa possessória, as ações as ações possessórias são ações de juízo possessório. Por quê? O que se debate efetivamente em sede de ações possessórias é a posse. A causa de pedir dessas demandas é a posse. Não é a propriedade, não é outro direito real. É a posse efetivamente. O que se debate, por exemplo, numa ação de reintegração de posse é o fato do autor, né? Um dia esse autor teve a posse e ele perdeu a posse por um ato de esbulho. Então tudo gira em torno da posse. E a reintegração é o restabelecimento, né? A reintegração na posse, a restituição da posse. E assim nas demais ações possessórias também. Quanto ao chamado juízo petitório, né? O chamado juízo petitório que está aqui também, é importante nós destacarmos que as ações de juízo petitório são aquelas ações nas quais o debate não está ligado à posse, mas sim ao título de propriedade, ao título do direito real. Então, vejam, um exemplo de ação petitória é a ação reivindicatória. A ação reivindicatória, ela tem como exigência que o autor comprove a sua qualidade de titular do direito de propriedade ou de compromissário comprador, né, que também é admitido como legitimado ativo para a ação reivindicatória. E a discussão na ação será toda em torno, né, relacionada efetivamente ao o direito de propriedade ou ao direito real. Essa é uma importante separação que nós devemos fazer, porque o legislador expressamente menciona, por exemplo, no parágrafo 2º do artigo 1210, vejam lá, caros amigos concursandos, vocês que nos assistem, vejam só, o parágrafo 2º do artigo 1210 diz assim: não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Vejam, pela leitura do parágrafo 2º, o fato de alguém alegar a propriedade, né, a chamada exceção, o fato de alguém alegar, por exemplo, numa ação possessória, uma reintegração de posse, lá na defesa, a exceção de domínio ou a exceptio proprietatis, dizendo que ele é o dono, então por isso ele praticou o esbulho, por isso que ele tem a coisa em suas mãos agora, não obstará, ou seja, não é óbice para se conceder a reintegração de posse. Isso quer dizer que essa matéria, né, de exceção, de domínio ou exceptio proprietatis deve ser debatida em ação própria. Né? A discussão em torno da propriedade não pode ser debatida em ação possessória, tem que ser debatida em ação de juízo petitório, porque os planos não se confundem. É importante vocês, então, destacarem que o legislador fez essa exata separação, né? Essa exata separação entre juízo possessório e petitório, o que mais uma vez revela a diferença entre posse e o direito de propriedade, né? São direitos distintos e diferentes. Muito bem, continuando no nosso slide, vejam que nós temos muito bem definido o que é a posse, mas ainda tem uma palavrinha aqui que nos chama a atenção, que é a detenção. Né? A detenção é um tema também recorrente nas provas e nos concursos e, às vezes, é um tema que pega aí os nossos queridos candidatos, nossos queridos concursandos. Vejam só, tanto na posse quanto na detenção, o sujeito, o detentor ou possuidor, tem a coisa. Bom, se ele tem a coisa, pelo menos aparentemente, a posse e a detenção se confundem. Por quê? O detentor tem a coisa em suas mãos, está cuidando dela, tem um comportamento, eventualmente como se dono fosse, às vezes até tira proveito, de alguma maneira, da coisa.
O possuidor tem a coisa em suas mãos, tira os frutos, cuida, zela da coisa, se comporta como dono, ainda que não fosse. Por exemplo, locatário. É possuidor, não é dono, mas é possuidor, porque se comporta como se dono fosse, tira um proveito econômico. Muito bem. Como diferenciar, então, posse de detenção? Vejam, para isso nós precisamos relembrar aqui uma teoria que nós já falamos, a chamada teoria objetiva da posse. A teoria objetiva da posse diz que a detenção é uma posse desqualificada, né, por algum motivo. E o motivo que leva a essa desqualificação para a teoria objetiva são condições impostas pelo próprio legislador. Então vejam, para diferenciar posse e detenção, o legislador vai trazer uma situação ou mais de uma situação dizendo, olha, nesse caso aqui, apesar de parecer posse, não é apenas detenção. E qual é a importância prática de se diferenciar posse de detenção? Vejam, o possuidor tem direitos, direito, né, de exercer as ações possessórias, a defesa da coisa, tem direito, né, de ser ressarcido pelas benfeitorias que realizou, enfim, ele tem alguns direitos. Já o detentor não é possuidor, então não tem direito, por exemplo, não tem legitimidade, por exemplo, para fazer a defesa possessória. Ele pode até colaborar na defesa possessória, mas não tem esse direito. Né? Então ele não tem o direito de possuir. Muito bem, então vamos entender o que é efetivamente a detenção para o Código Civil, que nesse sentido também adota a teoria objetiva, para diferenciar a posse da detenção. Então vamos voltar aqui para o nosso slide e verificar que a detenção é uma situação na qual alguém não exerce posse em nome próprio, a exerce em nome de outrem. Em razão do quê? Em razão, por exemplo, de uma dependência econômica, ou de um vínculo de subordinação. Esse é o conceito clássico de detenção que nós vamos encontrar lá no artigo 1198 do Código Civil. E vejam que, nesse caso, há a figura do fâmulo da posse. Esse é o nome, eu gostaria, caros amigos concursandos, que vocês chamassem atenção. Ele é sempre objeto de questionamento nas provas e nos concursos. Fâmulo significa servo, tá? O fâmulo é aquele que está a serviço de alguém, é o servo, servitus, né? Aqueles que está a serviço de alguém. Então, o detentor é um verdadeiro servo da posse. Por quê? Vamos lá, vamos acompanhar, caro amigo, a leitura do artigo 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Vejam que aqui a situação que desqualifica a posse para a detenção é a relação de subordinação. O detentor tem uma relação de subordinação com o verdadeiro possuidor, com o verdadeiro proprietário da coisa. Por exemplo, uma relação de emprego. Aqui nós temos exemplo clássico do caseiro, do chacareiro, aquele que foi contratado como empregado pelo dono da coisa, do imóvel, para zelar dela, cuidar e até morar, residir lá no local, para justamente fazer a segurança do local. Então todas as ordens, né, devem ser respeitadas, ele é empregado. Para quem de fora vê aquela situação, poderá até imaginar que se trata de uma posse. Mas, né, na sequência, fazendo uma análise mais aprofundada, vai procurar saber o que acontece ali e vai verificar, ali existe só um empregado, então, na verdade, o sujeito é apenas detentor. Essa é uma hipótese de fâmulo, né? Fâmulo da posse, como diz o 1198 do Código Civil. Mas vejam, caros amigos, aqui no nosso slide nós também chamamos atenção para o artigo 1208. O artigo 1208, ele revela para a gente uma outra modalidade de detenção. Vamos fazer a leitura do artigo 1208 e nós vamos tentar entender
o que o legislador traz aqui para a gente. Vejam só, o legislador diz assim, não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição, os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Vejam, o legislador expressamente menciona, né, que não induz em posse. Ora, se não induz em posse, induzem o quê? Só pode induzir detenção. Não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância. Vejam, são atos de liberalidade, né? Tolerância e permissão são atos de liberalidade do possuidor, do dono da coisa. No caso da permissão, há uma autorização expressa para a utilização da coisa, e no caso da tolerância, há uma permissão não expressa, né, tácita, de utilização da coisa. Então, aquele exemplo do sujeito que tem uma casa de veraneio e que autoriza expressamente, permite que um amigo, num final de semana, utilize a casa de veraneio. Essa é uma situação de detenção que não gera posse para o amigo que vai passar lá 1, 2, 3, sei lá, 4 dias num feriadão, por exemplo, num feriado prolongado, utilizando a coisa. Ele é mero detentor, ele não tem direitos de possuidor. Claro que eventualmente ele vai responder por prejuízos, mas não por ser possuidor, e sim por conta das regras de responsabilidade. Então é importante nós chamarmos a atenção que aqui haverá detenção. Não se trata, obviamente, de hipóteses de fâmulo da posse aqui, porque não há essa relação de emprego, de subordinação, né, de dependência econômica. Mas o legislador, de certa forma, desqualifica a posse em razão da permissão da tolerância. No mesmo dispositivo, lá no artigo 1208, o legislador também fala que, se não induzem posse, os atos de permissão ou tolerância, ele diz que não autorizam a sua aquisição, ou seja, não autorizam a aquisição da posse, os atos de violência ou clandestinidade. Ora, se os atos de violência ou clandestinidade não autorizam a aquisição da posse, autorizam o quê? O nada? Não, autorizam detenção. É uma detenção com violência ou clandestinidade, mas é uma detenção e que não gera nenhum direito para o possuidor, pelo menos no primeiro momento, até porque o próprio legislador diz que lá na frente essa posse pode ser convalidada. Então ela pode se tornar mansa e pacífica e gerar, inclusive, direitos para aquele que era detentor e que eventualmente se transforma num possuidor injusto, quando eventualmente cessar a violência ou a clandestinidade. Então vejam, caros amigos concursandos, que no 1208 nós também temos situações de posses desqualificadas e que geram a detenção, que de maneira alguma podem ser confundidas com a posse, porque são realmente situações que se diferenciam. Muito bem. Caros amigos, vamos continuar na análise de alguns temas, de alguns nomes que são importantes para o bom entendimento da posse. Vejam aqui que nós separamos alguns termos, que nós fizemos questão de sublinhar e que revelam, estão relacionados à posse e são muito importantes. Vejam só. Aqui, caros amigos concursandos, nós temos, para começo de conversa, a chamada posse ad interdicte, ou simplesmente posse para os interditos. Então, aquele que exerce posse, como efeito do exercício da posse, tem para si o direito de defesa, por meio, por ação possessória, também chamado interditos, também conhecida, as ações possessórias,
ou ação possessória conhecida como interdito possessório. Ações possessórias ou interditos possessórias. Interditos possessórios. Por exemplo, ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e ação de interdito proibitório, né, que são as chamadas ações possessórias típicas e que estão previstas no Código de Processo. Então, quem exerce posse ad interdicte, né, pergunta-se, praticamente todos os possuidores exercem posse para os interditos. Até mesmo, e nós vimos aqui no artigo 1197, quando há o desdobramento possessório em posse direta e posse indireta, até mesmo o possuidor direto tem defesa possessória contra o indireto e vice-versa, porque a posse ali gera o direito de defesa, praticamente todas as posses. Por outro lado, voltando aqui para o nosso slide, nós temos o quê? Que existe a chamada posse ad uso capionem. A posse ad uso capionem, ou posse para a uso capião, né, aquela que autoriza a uso capião, né? Por que ela é assim chamada? Porque ela é exercida com animus domini reinsibi habendi, ou simplesmente animus domini. Ou seja, posse ad uso capionem daquele que não só se comporta como dono, como tem o desejo de ter a coisa para si. Essa posse para uso capião não acontece em todas as situações. Se acontecesse em todas as situações, nós teríamos problemas, por exemplo, com a locação. Ninguém mais faria contrato de locação, porque enquanto exerce a posse o locatário, ele passaria a ter direito ao uso capião. Não faz sentido. Então, o locatário tem posse para os interditos, mas não tem posse com animus domini, porque ele não pode manifestar esse animus, até porque ele sabe de quem a coisa é, né? Ele conhece o proprietário. Então ele não pode exercer a posse com animus domini. Um exemplo clássico de posse para a uso capião, caros amigos concursandos, é a posse daquele que encontrou a coisa abandonada e passou a possuí-la e tem o direito de possuí-la porque está abandonando e ele está empregando uma função social aquela coisa e já faz bastante tempo que ele está lá e provavelmente, dependendo dos demais requisitos da uso capião, eles se completarão e ele terá a propriedade, o domínio da coisa pela ocorrência dessa posse prolongada com o animus domini, né? Com não só o comportamento dele, mas com o ânimos, com o desejo, com a vontade de exercer efetivamente essa posse para o fim de obter a propriedade. Então, tanto a posse para os interditos quanto a posse para uso capião representam efeitos do exercício possessório. Claro, com esses detalhes, no sentido de que a posse ad uso capionem nem sempre vai acontecer, só em determinados casos, quando se possa efetivamente obter a coisa pela uso capião. Muito bem. Voltando aqui para o nosso slide, nós temos ainda a chamada posse pro labore, nós temos ainda a chamada posse pro moradia. Posse para o trabalho ou posse para habitação, no caso da moradia. Esses dois conceitos, eles são muito importantes porque eles qualificam a posse e essa posse com essas qualificadoras, com essas qualificações, colaborarão no entendimento, por exemplo, de uso capião, que visa favorecer a moradia, visa favorecer a posse-trabalho. Então, o que é posse pro labore? É a posse-trabalho, qualificada pelo exercício de atividades geradoras de renda para o possuidor e para a sua família. Então, aí a posse é chamada pro labore e que tem uma forte função social. Chamem atenção para isso. Uma forte função social. Tá? Não diferente a posse pro moradia. Porque, nesse caso, quando nós falamos em posse pro moradia, a função social está ligada a um direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal. A moradia é um direito social previsto na Constituição Federal, que tem forte função social. Tanto uma posse quanto a outra são vistas de modo bem específico, com as suas importâncias, né, no sentido de, por exemplo, obtenção
da posse, da uso capião, por essa função social. Então chamem atenção para isso. Também, caros amigos, chamem atenção para a composse. A composse, né, que é uma posse comum, né, no sentido de comunhão. É uma comunhão de posses, né, exercida concomitantemente por duas ou mais pessoas, lá nos termos do 1199. O que diz o artigo 1199? Nós temos: se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros ou compossuidores. Então é a chamada composse, e o legislador diz expressamente que é a posse exercida em frações ideais. Imaginem a situação de dois irmãos que adquirem um imóvel residencial urbano. Eles adquirem para fazer um investimento e são compossuidores. Por que são compossuidores? Porque eles participaram, por exemplo, na compra e venda com frações iguais em dinheiro. E lá na escritura consta isso, e no registro também consta que o imóvel pertence aos dois. Como se trata de um imóvel indivisível, eles têm posse e propriedade sobre frações ideais. E exercendo concomitantemente, sem exclusão um e de outro, haverá a chamada composse, que não se confunde de maneira alguma, por exemplo, com posse direta e indireta, né? Aqui na composse, as posses são da mesma qualidade, sobre frações ideais, né? No caso da posse direta e indireta, são posses paralelas, distintas, não se excluem, mas com qualidades diferentes. Muito bem, seguindo, nós temos ainda outros três conceitos aqui muito importantes, que também sempre são objeto de questionamento nas provas e nos concursos, caros amigos. Vejam, nós temos aqui a chamada posse causal ou titulada e também a chamada posse formal ou natural, jus possidendi e jus possessiones. O que é isso? Né? Para que a gente possa entender esses termos que eventualmente são objetos de questionamento nas provas e nos concursos. O jus possidendi ou posse causal ou titulada é um direito à posse, decorrente de um título, de uma causa jurídica. Essa causa jurídica confere o direito à posse. Por exemplo, a propriedade, a locação, que confere ao locatário o direito de possuir. Então, há uma causa jurídica subjacente que dá o alicerce para a posse. Por isso que é chamada posse causal ou titulada jus possidendi. O jus possessiones, por seu turno, é uma posse formal, né? É uma posse não titulada, uma posse natural. É aquela posse exercida sem nenhum título, sem nenhuma causa anterior, sem nenhuma ligação com o antigo possuidor ou proprietário. Exemplo, que nós já trabalhamos aqui, a posse exercida sobre a coisa perdida ou sobre a coisa abandonada. Não há nenhuma ligação com o antigo possuidor ou proprietário. E, diga-se de passagem, normalmente a posse formal ou natural gera o direito de uso capião. Já a posse titulada não gera, porque há uma ligação com o antigo proprietário ou com o possuidor ou com o proprietário da coisa, ok? E para a gente fechar, nossos estudos aqui em torno desses conceitos relativos à posse, nós temos o chamado constituto possessório, que é um tema também sempre aí questionado, perguntado nas provas de concurso, e por isso nós separamos esse tema. O constituto possessório é fruto de uma cláusula contratual chamada cláusula constituti. Vejam, o que é isso? Trata-se justamente de um modo de aquisição da posse, né? É uma forma pela qual se adquire a posse e vai se verificar todas as vezes em que uma pessoa que possui em nome próprio passa a possuir em nome de outrem. Vejam só,
Imaginem, né, caros amigos, um exemplo para a gente entender aqui o constituto possessório. Imaginem a situação do sujeito que é dono de um imóvel, né, e resolve vender esse imóvel. Ao vendê-lo, né, combina lá, mediante uma cláusula constituinte, mediante um acordo de vontades, que continuará morando no imóvel por algum tempo, na qualidade, por exemplo, de comodatário. Vejam, o comprador não assumiu efetivamente a posse do imóvel, mas nem por isso ele não será possuidor. Ele adquire a posse indireta, porque havendo o comodato aí estabelecido na cláusula constituinte, efetivamente ele assumiu a posse e terá a posse indireta, e aquele que era dono, que não é mais, tem a posse direta da coisa. Ele não precisou sair da coisa, nem entregar a coisa para a constituição de uma nova posse. Então, o constituto possessório é uma forma de aquisição da posse. Caros amigos concursandos, mais uma vez foi uma satisfação reencontrá-los, revê-los, continuem firmes nos estudos. Até breve!